Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Primor Podcasts, nosso quadro Gestão Aberta. Hoje, episódio número 34, falei certo. Eles me mandaram antes dessa vez. Dessa vez a gente não errou, tá tudo certo. Mas estamos aqui para o nosso episódio número 34. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo, porque hoje, além de ser um papo que eu gosto muito, um assunto que eu me envolvo, eu vou falar com alguém que é especial para mim, é um irmão de vida aqui. Estou aqui recebendo hoje o Jean. Seja bem-vindo, meu querido, meu amado irmão. Vamos para cima Obrigado. fazer esse conteúdo aí? Pô, peguei Vamos no fazer. susto, peguei no susto. Finalmente. Finalmente. Prazer estar aqui, né? Acompanhei esse projeto, esse estúdio nascer, né? Desde as ideias, desde tudo lá acontecendo. Cara, vamos montar um estúdio, vamos montar um projeto. E hoje, o prazer de estar sentado aqui, participando do lado de cá das câmeras. Exatamente. É, o Muito Jean, o legal. Jean é o cara que. Assim, creio que já até participou de um podcast, acredita aqui? É, Conta um pouquinho dos bastidores. Mas o Jean é o cara que está sempre atrás das câmeras, muitas vezes ali mas no off, né, assim como a equipe aqui que trabalha aqui comigo, mas sempre é uma das mentes que pensam os projetos, né? Então, já foi aqui, além de amigo, além de ser amigo, já foi sócio, agora tem, né, tá me ajudando também nos projetos desenvolvidos para contadores. Então é uma alegria te receber aqui, alguém que eu confio muito no julgamento, na opinião sobre negócios, sobre esse meio digital. E nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o mercado de infoprodutos. Nosso tema de hoje é se vamos, ainda dá para entrar nesse mercado, se ainda tem espaço, o que que mudou, tá né? saturado. Se já foi, passou, né? Era só um momento, o que que aconteceu? Então vamos lá. Nós Vamos, vamos falar um pouquinho disso. Mas antes eu quero pedir para você se apresentar, contar um pouquinho quem é o Jean, né, ter uma família linda, né? E conta um pouquinho pra gente, né, vamos dessa então. trajetória aí. Bora lá. Então, meu nome é Jean. Jean Vazesteiro, meu sobrenome, mas Aham. eu, né, o pessoal só chama de Jean. Tenho 30 anos, sou casado há 3 anos com a Renata, temos 2 filhos, o José Augusto, qual o Ítalo apadrinha É, ele, né? Vai fazer 2 anos agora esse mês, daqui uns dias, e o Antônio de 4 meses, né? Então, os piazinhos estão crescendo, a família vai tá um crescendo, por ano praticamente. estamos na ativa aí com eles e, né, trabalho com muitas coisas, né? Trabalho com comércio, trabalho com serviços. Mas hoje no nosso assunto, infoprodutos, estamos aí há quase 5 anos no mercado, né? Nesse mercado novo que surgiu 5 anos atrás, de infoprodutos, de vender pela internet, quando o pessoal começou a falar de Hotmart, quando isso começou a ser exposto, né? A gente se interessou, viu que ali havia uma oportunidade, e aí na verdade, assim, como a gente já falou no começo, eu era igual o Gabriel, sou o cara dos bastidores. Sempre foi Então, o curioso, né, ali. desde sempre eu fui curioso ali com programas, com programação, com informática e áudio. E a gente também brincou muito com Uhum. isso, né? Música, Com banda. música, banda e tal. Então a gente sempre tinha que se virar, né? Ninguém tinha um técnico, nada para nos apoiar, a gente tinha que aprender. Então, isso, na verdade, é uma facilidade minha, uma curiosidade. Sempre fui curioso para esses lados e fui aprendendo isso. Então, quando surgiu o mercado digital, começou a ascender, né? Foi ali logo, né, tempos de pandemia, então as coisas foram muito para o digital, né? A gente não tinha mais presencial, então tanto não só infoprodutos, mas tanto serviços, aulas, né? Os próprios as universidades, as escolas foram todas para o digital. Então tinha gente que não sabia operar uma câmera, não sabia falar, tinha medo de falar com o microfone, teve que perder tudo isso porque o mundo precisou se tornar mais digital, já que a gente não podia estar ali presencialmente, contato presencial. Então isso acelerou o processo e como eu já tinha um pouco de conhecimento nessas ferramentas, nessa área, nessa estrutura, nesse making off, vamos dizer assim,
E isso facilitou a gente a entrar no mercado, a ver uma oportunidade, tipo assim, opa, estão precisando de gente que sabe fazer isso, e de repente a gente sabe, e vamos tentar, vamos conhecer, vamos É descobrir um espaço, né? isso. Aí a É, gente começou e não parou mais. aham. É bacana, né, ver essa retrospectiva. Você até porque tem bastante jovens que também assistem o nosso conteúdo. E eu gosto, sempre que vem alguém aqui e nessa parte a pessoa começa a contar um pouco da história, da trajetória, Sim, e eu gosto sempre de fazer essa reflexão, né? Eu gosto de pegar ali o início das coisas, porque por mais que nós temos aí esse período onde se inicia isso como um trabalho, vira uma fonte de uhum, renda, uma profissão, empresa e tal, né? Você tem hoje sua agência de lançamento, os extratos, mas antes ali, cara, a curiosidade, né? Eu enxergo, eu posso falar aqui com propriedade, porque vivi junto, né? Mas a curiosidade moveu você e o estar envolvido também no meio de fé fez total diferença, né? Eu conhecendo tua história, sim, porque, cara, pensa aqui comigo, você é igual você disse, era o fato de você ter que, né, como liderança ali dentro de uma fé, inserido na fé, você teve que se envolver, teve que aprender, teve que ser curioso. Então, assim, eu sempre falo para quem é mais novo, que tá começando, cara, você precisa estar envolvido nas coisas. Não dá de dentro, desculpa, mas de dentro do quarto, sozinho, você vai ter muita dificuldade de progredir e evoluir. Alguns casos são fora da curva e acaba acontecendo, mas esses são raridades. Na verdade, nós precisamos estar envolvido nas coisas para que a gente consiga crescer, aprender e ser curioso, né? é, tudo começa, às vezes, sem essa intenção, assim, de, cara, vou ganhar dinheiro com Uhum, isso, né? Você tem que estar aberto a querer desenvolver novas habilidades. Então, assim, como você falou, às vezes a juventude hoje está dentro de um quarto, às vezes gosta, o pessoal que hoje é gamer, que gosta de jogar, gosta de se entreter, cara, o cara, para estar ali inserido naquele meio, ele precisa de um conhecimento de internet, sim. ele precisa de um conhecimento de informática, ele precisa saber montar um PC, ele precisa saber, de repente, programar alguma coisa, né? Instalar ali recursos para ajudar ele naquela jornada, mesmo que seja dentro de um jogo, de algo. Então, isso vai te dando um know-how que você não sabe que você está construindo, Sim. né? Amanhã, quando aparece uma oportunidade dentro do mercado de informática, dentro do mercado de internet, né, dentro do online. Então você usa esse know-how, essas habilidades que você desenvolveu, né, à disposição, adapta aquilo para a demanda, né, porque está Sim. sendo precisado e coloca em jogo. Daí você Uhum, vai fazer dinheiro com isso, sim. né? Claro, hoje, né, com o advento, como a gente estava comentando aqui, de 5 anos para trás, não tinha 10% das oportunidades de ganhar dinheiro online, Uhum, né? Hoje o povo faz live e ganha dinheiro. Hoje, né, sim. as redes sociais monetizam, né? Isso não existia antes assim com tanta facilidade, não era tão acessível, não era tão palpável. Então hoje você só precisa de uma conexão à internet, que 80% dos brasileiros já têm, Uhum, né, acesso ali frequente. De repente um aparelho, um celular que também tá na mão de todo mundo e vontade de fazer, vontade de aprender, vontade de crescer. Então, todas essas habilidades que você acumula ao longo da vida, né, ao longo do tempo da sua jornada, vão te ajudar de alguma forma lá na sim. frente, igual você falou. Então, eu sempre tive inserido ali no meio essa curiosidade com coisas de informática, de software, assim, já veio Uhum. antes, Já né? era lá de É, você de mesmo, mim. né? Então, mas fui para a igreja, sempre tive inserido lá em movimentos e tudo mais. A gente sempre esteve junto nisso. Sim, E aí lá também eu vi a oportunidade de ajudar aquele através movimento disso. com as coisas que eu sabia, né? Então isso foi me movendo a ter curiosidade de aprender mais coisas. Tanto que nossa entrada no mercado digital também foi no nicho religioso, Exatamente, foi né? a partir dali, né? Isso, porque daí a gente já estava inserido naquele meio, conhecia o nicho, conhecia o público, né? Sabia falar com aquelas pessoas e poderia colocar esse serviço à disposição, né? A gente tem que lembrar que na época de pandemia nem as igrejas também abriam, Exatamente, né? exatamente, né? Tava tudo parado, né? Exato. Então, assim, de repente, um padre, o líder da igreja, ou do movimento, não sabia, nunca tinha feito uma live, não, né? Não tinha nem equipamento para isso. Foi onde, se você não tivesse alguém que poderia te ajudar ali, que tivesse esse know-how, você teria que pagar,
para alguém Sim. fazer esse serviço. Então, o serviço que às vezes antes era meio deixado de lado, né? As redes sociais, o posicionamento digital, né? Das próprias igrejas, das pessoas que trabalhavam com isso, tiveram que rever isso. De repente essa se tornou a função principal, a função mais Do nada importante. ocupa o espaço mais É, porque central, né? sem isso não teria culto, Uhum. não teria missa, as pessoas não teriam, teria, mas as pessoas não teriam acesso, né? Exatamente. Então, aí, fazer essa função foi primordial para as Uhum. coisas também começarem a acontecer depois. Como que é louco, né, a gente pensar que do nada uma função pode ocupar um espaço que antes era deixado de lado. Por que que a gente pegou o exemplo das igrejas, mas eu olho para esse período e enxergo isso como um problema das instituições no geral, as Sim, empresas. Cara, quantas empresas passaram a ter área de marketing pós-pandemia? pandemia, sim. Muito. Porque se abriu, assim, uma lacuna, né? Cara, e ó que bacana, eu acho que se eu fizer uma pesquisa, eu vou fazer aqui. Então você começou pela curiosidade, depois está envolvido ali na igreja, em um espaço, né? Que, pegando a igreja, mas um espaço que te movia, né? Gabriel, como que você começou? Fala aí pra gente, eu vou contar aqui. Mas foi mais ou menos daí, eu tenho certeza. Tá, chegou lá, tinha o movimento do skate também, você vivenciava e queria gravar as manobras, a galera. Pô, legal. Então também veio da igreja, também o movimento do skate. Então, ó, o fato de estar inserido mais uma vez. Dri, como que foi pra você? Da onde que veio? Foi hobby. Curiosidade. Mas assim, não teve nenhum movimento assim? Porque eu sempre achei que teve. Teve. Tá. Tá bom. Não precisa, a gente vai contar aqui um dia, aqui no sofá. Mas, ó, cara, ó, e por que que eu tô pegando esse gancho, né? Eu peguei aqui até o pessoal dos bastidores. Para que eu e você, né, tenhamos sempre essa consciência. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu só vou aprender algo novo quando eu tiver que fazer algo novo. E essa é uma ilusão Uhum, tremenda, né? Você usou o termo ali, as habilidades, né, que eu posso adquirir. Nós podemos aqui falar das soft skills, das hard skills que as empresas tanto precisam hoje. Não tem como eu falar dentro de uma empresa hoje mais, e assim, isso é muito comum hoje, né? Quando nós vamos fazer uma contratação, antes, né, período mais atrás, você olhava o quê? Currículo da pessoa. O máximo que você ia fazer era o seguinte: a pessoa tem experiência ou não tem, tem formação ou não tem. sim. Hoje você olha se a pessoa tem experiência, se ela tem boa comunicação, se ela, como que ela se comunica, como se comunica nas redes, se ela é mais aberta, se ela é mais fechada. Então, o cenário está muito mais ligado hoje às habilidades que você adquire dentro de um determinado período e muitas vezes sem ganhar nada por isso. Então, o mercado de trabalho e os negócios, né? Você quanto empreendedor, eu quanto empreendedor, o mercado espera que você saiba fazer as coisas, Sim. né? E principalmente com pouco recurso, né? Se tem algum jovem nos ouvindo agora nesse momento, eu acho que onde você mais cresce, e o pessoal que está aqui nos bastidores vai poder validar isso. O tempo que você mais cresce é quando você não tem oportunidade, não tem recurso, porque você tem que fazer com o que você tem em mãos, Tem que usar a né? criatividade, Então né? você só tem um computadorzinho lá que você ganhou do seu pai, um computador velho que ficou lá, que você pegou para fazer seus trabalhos de escola. É o que você tem. Você não vai ter câmera profissional, você não vai ter mesa de áudio, você não vai ter nada. Então ali você precisa aprender, buscar, fuçar, né? Uhum. Lá no fundo, o que você consegue extrair daquele equipamento que você tem. Você não tem dinheiro para investir, você não tem técnicos para pagar, né? Igual o Gabriel comentou, eu queria filmar ali, eu queria ajudar o pessoal do movimento do skate. Eles não poderiam pagar um filmmaker para fazer aquele trabalho. Mas, cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos, né? Então, vou aprender a configurar a câmera, vou aprender sobre ISO, sobre imagem, sobre, né, fotografia, sobre tudo. Vou aprender edição para conseguir tornar aquilo factível, né, para Uhum. fazer aquilo acontecer. Então, assim, você comentou algo interessante. Antes, e na época como eu me formei, era assim. A gente falava, cara, eu vou fazer uma faculdade que o cara que sai formado sai ganhando tanto mil por mês, né? E aí eu vou ficar tranquilo.
né? Na minha época, não estou desdenhando de nenhum, mas na minha época era engenharia. Então, assim, Uhum. o cara que se formava engenheiro saía ganhando. O final era É, estabilidade e tranquilidade de vida. não, porque se você se formar com o diploma na mão, você está garantido no mercado, né? Hoje já isso já não existe mais, né? Não só na engenharia, em Em qualquer área, qualquer área. né? Tirando as áreas que sempre, né, são vão bem nesse quesito, uma medicina da vida e tal, mas Uhum. hoje, igual você falou, a empresa vai olhar para você, ela de repente não quer saber o seu diploma, ela quer saber o teu currículo, o que você sabe fazer, o que você consegue desenvolver. Olha, com os poucos recursos que eu tenho aqui na minha empresa, você consegue botar para rodar esse projeto, Uhum. né? E aí, se você tem esse know-how, essa habilidade, você vai conseguir se encaixar e a vaga é tua, o mercado é teu, né? Show. Então, a gente também foi assim, começamos sem todas as habilidades, sem ter mentoria, sem ter alguém apadrinhando, sem nada, mas assim, cara, eu já fiz isso tudo a ferro e fogo, né? Vamos dizer Uhum. assim, no suor. Então, se você consegue fazer, você consegue ter condição para desbravar o mercado. E é isso aí que você vai aprendendo. Se você se conhece, né, o autoconhecimento é muito importante nesse sentido. Se você se conhece, sabe que você é uma pessoa que, independente do desafio que te derem, você vai incansavelmente buscar e vai aprender. Cara, você vai conseguir empreender, você vai. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui da empresa, a pessoa falou assim: então, como que você tem essas ideias assim, do nada, conversando, tinha uma ideia? Sei lá. Talvez porque em algum momento da minha vida eu fui forçado Buscar uma a solução, buscar a criar alguma solução, e coisa. tipo assim, não existe nada e eu tenho que fazer ter alguma coisa. Uhum. Então, assim, nós precisamos, né, sempre ter esse autoconhecimento e sempre apostar. Então, você que está nos assistindo, você que já empreende ou não empreende, ou que está buscando uma profissão, a primeira coisa, né, primeiro se conheça e teste os seus limites. Descubra o que você pode e o que você não pode. Cara, eu sei, olha, eu não sei fazer isso, mas eu me conheço, eu sei que se eu pego algo novo para fazer que eu não conheço, eu vou ser curioso, eu vou procurar vídeo, eu vou pesquisar, eu vou não sei aonde, eu vou atrás de quem sabe e eu vou conseguir aprender. Pronto. Se Uhum. você é essa pessoa, você vai conseguir enfrentar desafios, né? Então Sim. precisa se autodesafiar nesse caso. E até assim, isso para depois, né? Você pode falar isso com mais propriedade, mas depois que você se desenvolve no mercado, e aí sim você tem de repente a oportunidade de ter uma equipe, a oportunidade Sim. de pagar o serviço, né? Se você tem esse conhecimento prévio, Ó o iPhone querendo participar. A Siri sempre participa dos podcasts, é normal. Normal. falei, se você, ela entendeu Siri, eu É, acho. é. Mas assim, né, se você tem esse conhecimento prévio, cara, já peguei para fazer, eu sei como funciona. Né, você consegue também, de repente, capacitar o profissional, o serviço, ou de repente até avaliar melhor o serviço Sim. dele, né? Saber explicar para ele os resultados que você precisa. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, lá no começo, né, da infoprodução, daquilo, a gente teve que fazer tudo na unha, né? Então, assim, cara, eu tive que aprender a fazer site, tive que aprender a fazer página. Hoje, eu não sou profissional em fazer páginas, mas se precisar fazer, eu sei. Uhum. E quando eu vou contratar um profissional para Você fazer uma sabe avaliar. página, eu sei avaliar, eu sei o que pode melhorar, né? Uhum. Eu sei como também explicar para ele, mostrar para ele, né? Chegar no resultado que a gente espera. Então, assim, tudo isso, né, que te forja lá no começo, vai te dando base também para ser um diferencial lá na frente. Ah, isso é muito importante, porque eu vivi isso aqui na prática, igual você disse. Lá em 2020, nós iniciamos, né, juntos esse movimento, começamos a mergulhar ali na infoprodução, e eu já tinha, né, a contabilidade já era o meu forte, e só que daí eu juntei, né, eu somei aqui a contabilidade à área de infoprodutos. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a estudar sobre. Até ali, eu negligenciava, a verdade é essa. Até ali, eu negligenciava de fato o marketing. O que que eu fazia? Eu contratava uma agência, contratava pessoas, né, externas e dizia: eu quero um site, eu quero uma rede social movimentada. Sim, E colocava lá. E aquilo toca aí. não É o que funcionava. a maioria das pessoas fazem hoje. Exatamente, o maior erro, né, de todos. Então eu delargava a função para alguém
né? E boa. E achava que porque eu estava pagando, tinha que me dar retorno. Já tô É, posicionado. exatamente. Então, esse era o erro absurdo. Nesse período aí, foi quando, até pelo envolvimento na esfera de infoprodução, mas isso começou a me mostrar que eu estava numa direção errada dentro da contabilidade, que eu precisava enxergar o marketing de forma estratégica. Tanto é que hoje, nas minhas mentorias, nos meus conteúdos, eu sempre falo isso, que o único lugar que eu não posso sair de dentro do meu negócio é da estratégia. Eu tenho que sair de Uhum. todo o resto, mas da Sim. estratégia não tem como eu sair. É, e daí foi quando eu comecei realmente a enxergar. Pô, eu preciso entender como que faz um site, eu preciso entender como que faz um conteúdo no YouTube, por que que faz conteúdo no YouTube, como que funciona. Então, foi ali que começou a se mover. Foi bem nesse período e eu passei exatamente por essa questão. Então, eu lembro que eu sempre conto isso nas palestras que eu falo para contadores. O seguinte, tem um dia que é marcado na minha história, que é o dia que eu peguei uma folha sulfite e comecei a desenhar como seria o novo site da Primor. Por que esse dia é marcado na história? Porque ele é a concretização de um período que eu fiquei pesquisando sobre site, o que era site, como que funcionava. E nesse dia eu cheguei para Amanda Rayane, ela já esteve aqui comigo no podcast, que é sócia da Codifica Dev, hoje é minha sócia, e falei, Amanda, você estuda web designer e eu quero refazer o site da Primor assim. Coloquei na mesa dela. Uhum. Falei, você topa vir trabalhar comigo na área de marketing? Cara, e foi ali que a gente começou a destravar. Eu lembro que eu dispensei a agência, dispensei tudo. Ficou eu e a Amanda e Sim. falamos, vamos fazer acontecer. Cara, e é bem isso que você disse. Eu não sabia fazer tudo, mas aí eu comecei a me envolver, comecei a pesquisar. Na época, a Amanda deu muita ajuda. Quando chegou a hora, né, e realmente aí já com recurso, por exemplo, hoje tem um estúdio. Cara, ontem, né, foi bem bacana, o pessoal acompanhando nas redes viu. Nós tivemos uma live, 9h30 da manhã, com um cenário, com um equipamento, e eu tinha aula para contadores às 10h30. Cara, e nós tivemos que fazer uma loucura aqui para virar o cenário, para mudar cenário, para. Então, assim, era impossível fazer isso há 5, 6 anos atrás. Não tínhamos recursos, equipamentos. E nós fomos construindo isso ao longo do tempo. Mas isso me deu know-how lá atrás para que eu conseguisse. E opa, essa é a direção. Não, isso aqui não tá legal. Esse conteúdo, não, isso aqui não é assim, né? E muitas vezes até para ajudar aqui o time que tem muito mais expertise do que eu jamais vou chegar aqui e falar que o Gabriel edita um vídeo errado. Ele tem muito mais noção do que eu. Sim. Mas eu consigo ajudar ele na construção do conteúdo. Olha, eu gostaria que fosse por aqui, né? Sim. E Você isso, percebe que tem algo ali que de repente poderia estar melhorado e você sabe indicar isso, né? exatamente. Você falou, se antes se você falar, cara, eu tenho uma agência que fez um site para mim. Tudo bem, de repente, essa agência, você vai pagar caro por esse site, né? Não estou generalizando, gente, Sim. mas é como os empreendedores se comportam. Às vezes o cara não sabe dar um briefing, né? Do que eu quero, Qual que é o cara. objetivo? Para onde eu tô indo? Ó, nossa empresa é assim, nós temos essa missão, eu quero passar essa linguagem, eu quero que a pessoa entre no meu site e tenha esse sentimento, Uhum, né? Eu quero expor isso, nosso principal foco é esse, é atingir uhum. este público, essas Sim. pessoas. Não, você É, fala, cara, persona, faz um site, a minha público-alvo. empresa é essa, Tem 80 anos de empresa manda e logo só. aí só, e aí, tipo assim, cara, a empresa vai fazer, né? E não é culpa dela se seu site não converte. Sim. Exato, né? Porque daí você de repente vê que, cara, tô investindo no marketing, né? Tô colocando dinheiro nisso, mas a minha empresa não tá me dando resultado. Às vezes, pode ser as pessoas com quem você tenha contratado, mas provavelmente se você não sabe, é porque, né, ali a É. sua visão sobre essa área ela tá enfraquecida, ela precisa ser Tem, melhorada. tem um assunto que é até polêmico e não é nem um pouco romântico, mas que eu sempre falo assim: quanto mais rápido o empreendedor entende que é tudo culpa dele, É, mais rápido ele evolui. Porque na verdade é culpa dele. é Porque verdade. se ele, é ele quem contrata a pessoa errada, não tem um processo bom de contratação de funcionário. É ele quem não investe em estratégia de marketing de forma adequada e só pega uma agência e contrata e joga, faz aí, igual você mencionou agora. É ele quem não dá atenção para a área de vendas, é ele quem não. Então, assim, é ele quem pega dinheiro da empresa quando não tem que pegar. É o empreendedor. Então,
tudo nasce a partir. Pô, Ítalo, você está sendo muito casca grossa. Ok, né? Mas se o empreendedor, da mesma forma que é tudo culpa dele, também está na mão dele mudar todo esse cenário. sim, Se ele fala, cara, não vai ser mais assim. Eu vou transformar, não, a nossa área de marketing vai ser impecável. A minha contratação de colaborador vai ser impecável porque eu vou aprender um método, eu vou descobrir como fazer. Então, da mesma forma que ele pode ser o veneno que mata a empresa, ele também pode ser ali, né, aquele adubo que faz a empresa crescer e dar fruto, sim. né? Então isso precisa acontecer, né? Vamos falar um pouquinho de infoproduto. A gente pegou aqui bastante essa era de marketing. Olha pra você ver, como que rende, né, cara? Ainda mais quando a gente fica à vontade com a pessoa, é mais fácil ainda. Mas, cara, então lá, 2020, né, ali, a gente começou junto esse momento ali, essa trajetória, Sim. né, eu estive junto durante um tempo. É, e daí nós vivemos então essa esfera do infoprodutos, né? Cara, o que que você enxerga de 2020 para hoje, um antes e um depois desse mercado? Qual que é a sua visão? O que que mudou nesse cenário assim, nesse período? Cara, assim, como a gente já comentou aqui, né? Em 2020 começou-se a todo mundo precisar estar online, precisar estar ali na internet, né? Claro que a internet sempre foi gigante, claro que as redes sociais sempre existiram, mas as pessoas não davam a devida importância, né? Então, assim, principalmente falando de infoprodutos, antes desse tempo, né, já existiam cursos, já existiam. Na verdade, assim, o que que é um infoproduto? É um produto, né, Um seja um curso, um curso, um e-book, e-book. qualquer coisa. Na sua maioria são produtos voltados para a educação, né, que você ensina algo, mas que ele é feito online, ele é entregue online, ele é totalmente digital, né? Uhum. Ele é totalmente digital. Então, assim, ele é um produto digital. Ele não existe fisicamente, muitas vezes, né? Então, já existiam isso. Na época, existiam muitos e-books, né? Eu lembro que o que mais estava em alta era e-books e a gente estava entrando para a questão desses cursos no formato de educação, porque a pandemia estava limitando isso tudo, né? Então, assim, os infoprodutos eles chegaram para ajudar, né? Não só os infoprodutores, né? Não Uhum. só os coprodutores, que é o meu caso, mas todo mundo que precisava entregar isso, né? Vamos dizer assim, antes, se você quisesse entregar um curso para contadores, você tinha que pensar em alugar um Um auditório, espaço. né? Uma estrutura física de som, de iluminação, de alimentação para essas pessoas, né? N funcionários para trabalhar para lidar com tudo isso, cobrar ingresso dessas pessoas, as pessoas tinham que se mobilizar até o seu local para ouvir ali você falar durante 1, 2 ou 3 dias no máximo, né? No tempo agendado, Isso, programado. programado, e você estaria pagando por tudo aquilo, né? Então, assim, ia te tirar da agenda 5 dias de fato, né? Então, assim, tinha todo esse trabalho, as coisas aconteciam, mas era muito mais trabalhoso. Com a chegada dos infoprodutos, o pessoal percebeu que, opa, né? Eu posso, e era um número limitado de pessoas, Uhum. né? Sim, você estava limitado a espaço, região. Isso. Então, hoje, cara, não, eu posso entregar um curso para contadores, né? Usando você como exemplo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Sim. Então, eu entrego, a pessoa pode assistir a hora que ela quer, do jeito que ela quiser, no celular, no computador, ela pode escutar o seu curso no trânsito, ela pode, né, ver e rever várias vezes, ela pode, de repente, tirar dúvida com a tua equipe, ela pode chamar a equipe dela para assistir junto. Então, assim, cara, isso, quando as pessoas perceberam isso, começou a borbulhar, né, de curso na internet, curso online, até se um pouco se tornou, né, o termo foi ficando meio batido, né? Ah, fulano tá vendendo curso online, né? Uhum. Porque era isso de fato, estava todo mundo querendo poder entregar, contribuir de alguma forma, né? E esse retorno era rápido, as pessoas compravam, você recebia, entregava, a pessoa tinha uma experiência ali da casa dela. Isso tornou muito acessível também, né? Sim. Então, às vezes, se você admirava alguém, né, um profissional um professor que seja, né, o melhor da sua área, mas ele mora lá no Pará, né, no outro lado do país, nós estamos no sul. Então, cara, né, eu tenho que atravessar o país para
para ter uma aula com ele, para aprender com ele, agora não mais, né? Agora ele está Uhum. aqui no meu celular, no meu computador, falando diretamente comigo. Então, isso começou a mudar a cabeça das pessoas e todo mundo começou a olhar para esse lado. De lá para cá, o que mudou foi a sua pergunta, né? Eu acho que não muita coisa. As pessoas se conscientizaram mais sobre isso, né? Ano passado, as pesquisas indicam que 79% das pessoas que têm acesso à internet compraram um infoproduto, né? Caramba, É não, muita é gente. muita gente. Se a gente pensar aí que 80% das pessoas do Brasil têm acesso à internet, esses Uhum. 20% são ou de repente alguém que tem uma condição muito, Muito né, desfavorável, né? desfavorável, ou é criança que não tem idade, ou é Um um idoso idoso também. que não se interessa por isso, Uhum. né? Porque o resto é todo Uhum. mundo tem acesso. Então, desse todo mundo que a gente está colocando aqui, né, 79% compraram alguma coisa, ou seja, né, confiaram ali num conteúdo digital, Uhum. Seja o pagaram por modelo algo, qual for. seja o modelo qual for. Então, assim, eu acho que o que mudou principalmente foi essa conscientização das pessoas. Elas entenderam que isso funciona, Uhum. né? Que antes a gente poderia ter uma visão assim, não, eu só vou passar em medicina, usando como exemplo, só vou passar em medicina se eu tiver um professor particular aqui na minha casa, vindo aqui 5 vezes por Uhum. semana, me dando aulas particulares, né? Hoje você pode ter esse mesmo professor, né? Mais online, né? Uhum. Infoproduto. Então ele pode vender, pode te dar esse curso, pode te dar essa mentoria, essa especificação, o que você quer, como você queira chamar, mais online, né? Uhum. Então as pessoas começaram a confiar nisso. Antes acho que tinha um pouco de receio, ah, mas vou fazer um curso online, né? Não é presencial, não vai estar aqui, eu não vou poder tirar dúvida. Hoje não, as coisas evoluíram para esse lado e a entrega também, a experiência evoluiu, né? Antes você pegava, você recebia um PDF, né? Não que isso seja ruim, mas era o que tinha. Aí de repente, cara, eu paguei lá um e-book do cara, veio um PDF para mim, né? Uhum. Hoje não, hoje tem igual vocês têm aqui, vocês têm estrutura, vocês têm investimento, a qualidade de imagem é ótima, a qualidade de som é ótima, você entrega materiais auxiliares, você tem uma experiência com as Sim. pessoas, né? E isso cada vez mais vai te gerando, e isso é infinito, você pode Uhum. fazer isso várias vezes Replicar, repetidamente. né, de forma. Eu acho que assim, a principal diferença de 2020 para cá é essa. Antes a gente tinha uma visão muito mais fechada, assim. As Uhum. pessoas tinham, né? Sim. Quem estava na área de infoprodução e de produção já imaginava esse cenário hoje atual. Uhum. Mas as pessoas hoje têm mais consciência, hoje é mais validado esse modelo. Tanto é que tende a crescer muito. Uhum. Concordo, entendo, só que também tem um ponto, né, que eu acho que daí vale a gente pensar, né, que até é baseado naquilo que a gente trouxe de tema, talvez o que mudou um pouco foi o nível de exigência, né? Sim. Nós estamos falando de um mercado cada vez talvez um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Daí a gente entra no assunto, né? Será que esse mercado está saturado? Né? Assim, a gente, antes de entrar nesse assunto, a gente estava falando de marketing, né? Uhum. Essa palavra marketing também ficou um pouco banalizada, entre Sim. aspas, porque, né, tudo era marketing, Se confundia marketing marketing digital. com propaganda, e depois veio o marketing digital, então marketing digital era só vender curso, né? Então, Uhum. parece que as pessoas sempre tendem a banalizar algo, É, né? No sentido de negócios, né? isso. E aí, assim, eu tô mexendo com marketing. É quando você fala para os contadores, né? Sua empresa tem que olhar para o marketing, né? De repente a galera entende isso, né, cara? Eu tenho que olhar só pro, né? Que o meu marketing é só isso, é só rede Uhum. social, é só propaganda, e não é só, né? Na verdade, o marketing hoje, de 2020 para cá, muitos players apareceram, né? Muitas pessoas estiveram no mercado digital. Algumas Algumas perseveraram até hoje, né? Cresceram de lá para cá. Outras apareceram, fizeram barulho e sumiram, né? Por Uhum. que isso? Acho que o marketing ele é a parte bonita da história, né? Uhum. No marketing a sua empresa é a melhor, né? No Uhum. marketing tudo é lindo, seu produto é o melhor, né? Mas acho que o que diferencia é de repente, né? É igual você falou no início, a capacidade de criar ideias, a capacidade de ter coisas novas, de criar algo que realmente gere valor. Então, se o seu produto, se a sua ideia, se o que você está querendo, né, ofertar de fato tem um valor, se você, como expert, né, como persona, é alguém que agrega valor às pessoas, que fala com o coração, que acredita naquilo que está falando, você vai sempre se diferenciar no meio desse mar de gente vendendo coisas online.
Sim. né? Porque isso nunca vai acabar. Sempre vai aparecer pessoas novas Sim. vendendo coisas Com novas. ideias novas, métodos novos, Uhum. atualizações, Então, quando a né? pessoa pergunta assim, você acha que esse mercado está saturado, né? Cara, não. Claro que hoje é muito mais difícil. Antes você, né? Uhum, Foi isso que você falou. Hoje está muito mais exigente, né? As pessoas estão mais exigentes. Hoje é muito mais difícil. Antes você fazia um PDF, um e-book, um curso, colocava lá e você vendia uhum, milhares de reais, centenas de milhares de reais, né? Hoje, às vezes, vai te exigir, de repente, investir numa estrutura, investir numa qualidade de imagem, numa qualidade de áudio, contratar um produtor, um coprodutor, uma equipe de áudio, né, um uhum. estúdio, e entregar algo mais profissional, para que você se destaque do mercado. Mas se o seu conteúdo é genuíno, né, se você, o que você tem a oferecer de fato agrega valor na vida das pessoas, elas não vão olhar muito para isso. Uhum. Pelo menos não de início, Aham. né? É porque o ponto aqui, talvez chave, é a gente enxergar que os mercados são cíclicos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 2020, né? Já tinha ali o mercado de infoprodutos, mas um mercado muito pequeno. Em 2000, a gente estava falando aqui antes nos bastidores, 2019 começa a explodir ali alguns influencers muito grandes, principalmente do YouTube, que começam a ter seus infoprodutos, mas ainda dentro da sua bolha, Uhum. né? 2020, nós temos, né, o ponto ali da pandemia. Cara, eu lembro que era louco, porque era assim, ó, era 6 da tarde, 7 da tarde, o Instagram era interditado de lives, Sim. né? Era muita live, ainda tem muita, mas era muito, muito, era absurdo o volume de pessoas. Por quê? O pessoal estava em casa, não tinha, né, disponibilidade de saída, não era muita coisa permitida e tal. Então, isso foi o método, né? E esse mercado explodiu, né? Então, o que era antes talvez os grandes, os pequenos começam a fazer, esses pequenos começam a ficar grandes, e essa roda vai girando. Então, existe aqui um ciclo, né? Sim. O que acontece, ao meu ver também, eu não concordo com você, acho que o mercado está longe de estar saturado, é, mas, obviamente, que vão se surgindo outros mecanismos. Por exemplo, talvez antes um infoprodutor que se destacasse simplesmente no seu Instagram fazendo lives ou stories, ele ia vender infoprodutos. Hoje a gente percebe, a gente sabe que, por exemplo, se eu pegar as métricas do Instagram, eu vou ver que as entregas de stories e de lives é bem menor, por exemplo, hoje do que o alcance do Reels. Sim. Então, eu preciso fazer um novo conteúdo que atraia através do Reels para chegar no público. Ou talvez a retenção, né? Estava fazendo até uma pesquisa essa semana por conta dos nossos conteúdos mesmo. É, a retenção, a taxa de retenção das redes como o TikTok, e o Reels ficam abaixo de 10 segundos. Sim. Abaixo de 10 segundos. A taxa de retenção é muito baixa. Enquanto o YouTube consegue manter uma taxa hoje mínima próxima de 2 minutos. É muito mais É, tempo. que é onde as pessoas procuram um conteúdo mais longo mesmo, né? Se Exatamente, você vai para o YouTube, você está disposto a assistir um vídeo maior. exatamente. Se você está Então, ali no Instagram, no TikTok, você está querendo. você É, passou, né? Você está buscando entretenimento. As pessoas vão para as redes procurando entretenimento. sim, Então, assim, por que que eu digo que é um mercado ciclo? Porque talvez o que eu fazia antes no Instagram de forma básica, agora eu preciso aprimorar, eu preciso achar outros meios para conseguir ter relevância. Então, a verdade é que é um ciclo. Talvez daqui 2 anos venha uma outra rede social ou uma outra funcionalidade de mídias digitais que exija um outro direcionamento, né? Agora é mais vídeo, né? Pô, um tempo atrás, vamos pegar lá, 2020, era só post estático, aí entrou o post carrossel, tá? Muito ali na pegada do Instagram, post sim. carrossel. No post carrossel, depois já veio ali os stories, né? Começou a engajar muito. Depois as lives. E depois veio os conteúdos em vídeo, Reels e tal. Começou a ganhar muito espaço. Então, esse mercado ele vai se atualizando e é necessário, né, para quem quer estar nesse mercado, seja sendo um host, seja um infoprodutor, ou seja, quem está nos bastidores, igual você disse, um coprodutor, uma produtora digital, precisa estar totalmente antenado naquilo que é a direção das mídias digitais, aquilo que vai ser tendência, aquilo que vai ser um mecanismo,
porque é isso que vai garantir uma permanência no mercado ou não. Isso, isso é o que acontece em todos os mercados. Em todos os mercados vivemos ciclos, só que a diferença é que na internet isso é muito mais rápido, né? Sim, e principalmente na internet, eu acho que as pessoas têm que entender que todo mundo tem um público, né? Como você falou, você usou ali a bolha, né? Você vive numa bolha. Se você não Sim, sabe disso até hoje, você vive numa bolha digital, né? Você só recebe aquilo que as redes sociais entendem que você vai gostar de ver, sim, né? E a gente até comentava sobre isso, né? Se você fica ali no TikTok s- por acidente, deixa o seu celular aberto num vídeo de TikTok e vai escovar o dente e deixa ali 2 minutos passando aquele mesmo vídeo, ele vai te entregar. quando você voltar, seu TikTok só vai ter aquilo, né? Sim. Só algo sobre aquele assunto, porque ele entendeu que você gostou muito daquilo. Se a maioria das pessoas fica 10 segundos, você ficou 2 minutos, né? Você está acima da média naquele Se você conteúdo. viu mais de uma vez, né? Então ele entende que você quer muito consumir aquilo, ele vai te entregar somente aquilo. E isso passa a sensação uma sensação falsa para nós. Por exemplo, se você segue uma pessoa assiduamente nas redes sociais, você começa a ter a impressão que todo mundo conhece aquela pessoa. Se você começa a ter a impressão que todo mundo sabe o que aquela pessoa fala, né? Acompanha como você acompanha, e não é verdade. Né? Às vezes aquela pessoa é gigante no digital, às vezes ela tem 1 milhão de seguidores, mas fora da sua bolha, ela não é ninguém, né? As Sim, pessoas não conhecem ela. Não que o valor dela seja ruim, que o produto dela seja ruim, não, pode ser ótimo, né? E geralmente acontece isso. Só que a audiência ela é segregada, segmentada. sim. Então, assim, o mercado ele tende a cada vez mais segmentar em nichos, né? Então, Uhum. acho que hoje as pessoas que querem começar, que não estão bem estabelecidas, que você falou, hoje a gente tem grandes players que desde lá de 2020 já são grandes, né? Que conseguem falar com uma audiência super abrangente. Mas se você é pequeno, se você quer começar, acho que você nichar o seu conteúdo é melhor nesse sentido para você conseguir, pelo menos, falar ali, entregar para essa audiência. O que é nichar, né? Então, se você fala assim, eu vou vender um vídeo de como editar, vou vender um curso de como editar vídeos, né? Beleza, você é um curso de edição, né? Uhum. Tem N outros, né? Por que que você N tem que ser outros. o. Aí você pode falar, não, vou usar o exemplo do Gabriel. Então, vou vender o vídeo de como editar vídeos, né, de manobras de skate, Então, né? Como deixar, né? Cara, você está segmentando. aí A aí, pessoa, Gabriel, bora a fazer pessoa esse está curso. aprendendo edição, né? Mas é segmentada de acordo com o interesse dela. Para fazer um Isso. perfil E específico de conteúdo. E hoje, com a quantidade de gente que tem oferecendo coisas na internet, pode ser que você não seja o único vendendo isso, Uhum. né? Mas por que que as pessoas vão, né, querer comprar o seu curso, vão querer aprender o seu método? Aí vai porque elas se identificam mais com você, porque elas gostaram mais da sua linguagem, do seu jeito de expressar, né? De repente a situação dela a história dela é mais parecida com a sua. Então aí vai o trabalho de você, né, pessoal, Da, ter da, o seu da- diferencial. é, além da entrega, né? Porque o produto por si só ele só vai ser visto depois de comprado, mas a entrega ali do gratuito, do orgânico, Exato, do que você né? faz ali sem, né, como você chama a atenção das Sim. pessoas, o seu funil. Então, assim, o mercado ele se movimentou muito, né, nesse sentido. Então, como começou a aparecer muita gente, né, então tá saturado? Não sei se saturado é a palavra. Tem muita gente, tem, né, mas tem espaço. Para quem é bom, sempre tem espaço. Sim. Né? Então vai ter alguém que vai se identificar com você, vai ter alguém que vai preferir o seu jeito de falar do que o jeito do seu concorrente, né? Então, assim, se o seu produto for bom, mais uma vez, o marketing tudo é lindo e maravilhoso, mas ali, né, no fundo, no dentro, a pessoa, o produto, A se aquilo entrega. de fato tem valor, você tem espaço para se Uhum. destacar. E aí também acho que vale explorar os métodos, né? Por exemplo, um método que foi muito forte em 2020, 2021 era o método de lançamento. Hoje esse método talvez já teve variáveis muito consideráveis, né? É, as Então, pessoas já entenderam, né? Quando aham, você de repente faz 3 lives seguidas num evento gratuito, elas sabem que no fim você vai oferecer um produto, né? sim, E não é nada de errado nisso, sim, né?
Mas aquilo, antes a gente tinha, né, todo um suspense por trás, tal. Uhum, Hoje a estratégia já muda, você já oferece e fala, cara, eu vou abrir o meu curso depois dessas lives, eu vou entregar esse conteúdo gratuito, assim, assado, eu quero você comigo, e as pessoas também uhum, entendem, né? Se elas estão ali, elas querem, porque isso vai ajudar de fato, né, elas a alguma coisa, vai agregar de uhum. fato a carreira delas. Então, assim, um mercado se movimenta, se você tá, né, no digital, aí a gente tem que dividir aqui, né? Se eu tô falando para alguém que é um expert, que é alguém que quer oferecer alguma coisa e tá sozinho, ele tem que estar antenado a tudo isso. Se você, de repente, né, quer entrar nesse mercado e, de repente, tem a ajuda de um coprodutor, de um produtor junto com você, né? Você vai se atentar mais à criação do conteúdo, a fazer ali esse produto ter um valor, e essa outra pessoa vai te ajudar a entender tudo isso do mercado, a fazer isso acontecer. Legal, muito bom. Bom, gente, papo legal, papo que rende. A gente nem vê a hora Nem sei que horas passar, né? são. Ó, a gente tá falando há mais ou menos quase uma hora já Aí. e nem vê, porque é Isso, quando. nós passamos em dois tópicos que você marcou aí. Eu falei pra ele que eu não ia seguir roteiro. Não, mas é isso aí. Cara, mas, Jean, eu quero agradecer de verdade você estar aqui com a gente, você se dispor. Foi no susto mesmo, mandei pra ele Sim, ontem. Falei, cara, vamos, então vamos embora. não deu nem Pe- tempo de eu me de- preparar. é, Peguei ele no susto. Mas, assim, quero agradecer de verdade. É, esse mercado, né, para quem está ouvindo a gente, é um mercado que, ao meu ver, ainda tem muito espaço, Sim. mas em todos os mercados, algo que você disse é o fato. Sempre tem espaço para quem é bom. Bom não significa que a pessoa é perfeita, que já sabe tudo, mas significa que a pessoa está nessa busca, E bom né? também não significa o melhor do mercado. Exato. Por exemplo, vou usar o seu exemplo, né? O contador bom não é o cara que tem mais clientes que todo mundo, que fatura mais que todo mundo. Claro que se você for bom, isso é Isso é natural, natural, é uma coisa né? puxa a outra. Mas às vezes as pessoas pensam assim, eu não posso vender um infoproduto, eu não posso ensinar ninguém, porque eu não sou o melhor da minha categoria, Uhum, né? Isso não é verdade. Na minha própria realidade, o meu principal produto, né, digital, ele não é de uma pessoa que é a pessoa que tem o maior expertise no assunto no uhum, Brasil, uhum. né? Mas as pessoas se identificam com o Muito com a modo forma que ele como entrega, ele né? entrega, com o que ele fala, se identifica com a forma com que ele explica, com a história dele, de repente, né? Então, e as coisas podem acontecer naturalmente, as pessoas vão comprar o curso dele, vão comprar o do outro, né? Uhum, Vão entregar, adquirir o infoproduto dele e do outro. Então, assim, no mercado físico, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas, por exemplo, no varejo, no comércio, a uhum. gente não, de repente não consegue andar junto, né? Um Sim. concorrente do outro, né? Sempre Uhum, estão ali, a pessoa não pode consumir dos dois, uhum. né? E no digital não, isso é muito democrático, né? A Não pessoa te existe segue, ela essa. vai seguir outros contadores, a pessoa que me segue, ela vai seguir outros produtores e tá tudo Ela bem. vai absorvendo ali E uma ela vai fonte aqui, consumir dos outra ali. dois, exato. Então aí que tá o segredo. Você vai Uhum, falar com algo específico, se falar com o coração da pessoa, se ela entender e comprar a sua mensagem, uhum. ela vai estar ali com você sempre. Muito bacana, muito bacana. Cara, quero mais uma vez te agradecer. Vamos ter outras vezes aqui, pode ter certeza, pegar um disso. Cara, me deu uma ideia aqui, a gente tem que fazer um podcast falando aqui de linguagens digitais e gatilhos mentais. Eu acho que é um conteúdo Isso. bacana, que dá para a gente dar diversos Ah, tá insights aqui lá para os sobre criação empreendedores. de conteúdo, sobre Ó, vamos fazer uma bastante coisa. Cara, bastante coisa Foi aqui pra muito gente rápido. falar. Passa muito rápido, né? Mas quero agradecer mais uma vez, Jean, Obrigado desejar, pelo né, convite. todo sucesso, né? Deixa sua mensagem final aí pra galera, sua mensagem, sua dica. Fica à vontade também para falar onde o pessoal te encontra. Fica à vontade. Assim, eu trabalho mais nos bastidores mesmo, É, né? Eu tenho Instagram, meu Instagram é @jeanvaz, mas eu não produzo muito conteúdo lá sobre o que eu faço, né? Eu gosto de trabalhar ali atrás da câmera, atrás dos holofotes. Quem sabe isso não mude, exato, né? né? Agora tem um desafio aqui. É, mas assim, o meu recado é aquilo que a gente falou no começo, né? Não espere estar tudo pronto, tá tudo bonito para começar. Se você sabe que você tem um diferencial, sabe que o seu serviço pode ajudar alguém, né, de alguma forma, comece com o que você tem, né? Não tenha medo de dar cara, não tenha medo de aparecer, não tenha medo de mostrar para que você veio, né? Uma hora
uma hora o de repente acontece, né? Uma Sim, hora do nada as coisas vão acontecer, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de muita caminhada. Mas se a gente espera a condição favorável, a condição melhor, né? Ela nunca vai chegar, porque o mercado está, né, se desenvolvendo e acompanhando. E foi assim que eu comecei, foi assim que a gente começou. sim. E hoje, né, as pessoas de repente vão olhar para você e vão falar, cara, de repente, Ah, como, né? né? O cara tá O lá, Ítalo apareceu, de repente o escritório cresceu, de repente tem. Não, cara, o de tem, repente das tem pessoas todo um rolê por tem trás. toda uma história e a gente precisou começar quando não tinha nada, quando não tinha câmera, quando não tinha estúdio, não tinha microfone, não tinha nada, você já estava pensando nisso, Sim. aprendendo isso e apostando nisso. Acho que esse é o segredo, né? Show. Muito bom. Bom, eu quero então agradecer também, além do Jean, todo o time aqui que trabalha com a gente, o pessoal da IOR, e quero agradecer você que está acompanhando o nosso conteúdo, dizer para você compartilhar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal, tá sempre acompanhando, seja no YouTube, no Spotify, ou seja qualquer meio que você está recebendo esse conteúdo, e dizer para você também que nesse mês nós estamos aqui na reta final do imposto de renda. Então é um período aí que precisa de muita atenção, empreendedor. Se liga, se você ainda não nos procurou, não falou com a gente, chama lá que nós vamos te dar esse suporte, tá bom? Recadinho do coração esse, né? Assustar a galera. Bom, mas bora lá. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero vocês no nosso próximo episódio, episódio número 35. Ó. Agora eu vou saber porque eu falei, então não esqueço mais. Nós nos vemos logo, logo. E é isso aí, pessoal. Até mais.